Um teólogo cristão intimado pela Polícia Federal aqui no Brasil por pregar o que a Bíblia ensina acerca do casamento. Você não ouviu errado, não. É um pastor intimado, chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento simplesmente por pregar o que a Bíblia ensina. E o detalhe, isso aqui não está acontecendo em um país comunista. Isso aqui está acontecendo agora, aqui no Brasil, e pode ser que aconteça com você amanhã. É por isso que, se você é cristão, se você está assistindo a esse vídeo, presta muita atenção. Porque o que eu vou contar aqui não é sobre eles ou aqueles cristãos. É sobre todos nós. Eu vou falar sobre todos nós. Meu nome é Ademilson Lopes, eu sou advogado, eu sou comunicador e eu sou cristão. E hoje nós vamos falar sobre um caso que acendeu um alerta vermelho para todos os cristãos que são brasileiros. Eu vou te contar o que aconteceu nesse vídeo, você não pode perder, você vai entender toda a história. Por que isso pode acontecer com outros cristãos também, inclusive com você, e eu vou explicar o que você precisa fazer para não ser o próximo cristão a ser intimado pela Polícia Federal depois de você pregar a Bíblia. E quero fazer alertas aqui e trazer orientações para a igreja brasileira como advogado, para que isso que está acontecendo não vá acontecer também com você que está me assistindo, porque é uma tendência, vamos entender. Agora, no final de janeiro de 2026, o teólogo e evangelista presbiteriano Caio Modesto, ele foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento. Isso para prestar depoimento pessoalmente na Polícia Federal. E qual que é a denúncia? Por quê? Presta atenção. Suposta prática de crimes de homofobia e racismo. Mas o que ele fez para ser investigado como criminoso? E é aqui que entra o alerta maior para você. Ele simplesmente publicou um vídeo nas redes sociais dele, onde ele disse que o matrimônio bíblico é somente entre um homem e uma mulher. E o que passar disso é obra do inimigo. Ele falou isso na rede social dele. Ele pregou a doutrina bíblica, a doutrina cristã sobre casamento. Gente, ele falou sobre uma crença que é milenar, baseada nas escrituras sagradas, que sempre foi ensinada pela igreja. Mas agora, gente, expressar essa convicção de fé está sendo tratada como crime. O próprio Caio disse que hoje em dia, expressar a fé nas redes sociais é como entrar no Coliseu entre os leões. Aquilo que sempre foi convicção cristã, agora é vigiado, criticado e até tratado como crime. E eu preciso dizer, preciso concordar, porque de fato ele tem razão em estar preocupado. E você também deveria estar preocupado. Porque o precedente que pode ser criado aqui, eu vou dizer isso, o precedente que pode ser criado aqui afeta todos nós. Imagina, o Caio, olha, você tem que vir aqui à Polícia Federal, recebendo uma intimação da Polícia Federal. Vai chegar lá, vai dizer, olha, estou aqui, seu delegado da Polícia Federal, por que eu tenho que ser ouvido? É porque você foi na rede social e falou que casamento é só entre homem e mulher. Você disse que casamento é só entre sexos diferentes. Mas, delegado, e qual que é o crime? Você falou uma homofobia, você é homofóbico. Você discriminou, você praticou um crime, você não pode falar que o casamento é apenas entre homem e mulher. Mas, seu delegado, eu estou falando o que eu acredito, está lá na Bíblia. Nananina, não. Você não pode falar mais isso. Você não viu que a sociedade evoluiu? Isso é crime no Brasil, você não pode falar, você está ofendendo as minorias. Bom, é isso que está acontecendo, gente. E aí que eu faço a pergunta, será que pregar a doutrina bíblica sobre casamento pode mesmo ser considerado crime nesse país? Como advogado, vou responder para você primeiro o que diz a lei. Depois vou fazer um alerta aqui, bíblico espiritual como cristão. Como que a gente deve lidar com essa situação de acordo com a Bíblia? Vamos lá, então vamos falar da lei. O que a lei fala? Antes de entrar nos detalhes desse caso específico aqui, você precisa entender o seguinte. A Constituição Federal do Brasil, ela garante no artigo 5º a liberdade de expressão, a liberdade de consciência e a liberdade de crença, além da liberdade de culto religioso. Isso aqui não é detalhe.
Isso aqui é direito fundamental de toda pessoa nesse país. E mais, o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, já decidiu, em processos anteriores, que a liberdade religiosa inclui o direito de você pregar doutrinas, mesmo quando essas doutrinas contrariam ideias dominantes na sociedade. Então você pode pregar uma doutrina, mesmo que a sua doutrina contrarie o que se tem como uma ideia dominante, uma crença dominante, um valor que seja considerado dominante na sociedade. Isso é liberdade religiosa, gente. Isso aqui que eu estou falando não é apenas uma opinião minha. É a análise técnica e jurídica que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, que é um instituto muito conceituado na área de defesa da liberdade religiosa aqui no Brasil. O IBDR divulgou uma nota em apoio ao Caio Modesto. E o IBDR, essa entidade jurídica séria, eles afirmaram que a fala do Caio Modesto não constitui um discurso de ódio, não configura crime. E por quê? Porque ele apenas apresentou a doutrina religiosa cristã sem defender uma violência ou mesmo defender a remoção de direitos de qualquer pessoa que seja. O Caio Modesto, ele não estava, por exemplo, em um espaço público secular, na rua, na praça, fazendo discurso político. Não, ele estava nas redes sociais dele, como teólogo, ensinando doutrina cristã para aquela pessoa que escolheu segui-lo nas redes sociais. Agora, você pode estar pensando aí, ok, mas se a lei protege, por que ele foi intimado? E essa é uma ótima pergunta. A verdade, gente, é que nós não estamos mais no Brasil de 20 anos atrás. Nós estamos vivendo um momento de forte pressão cultural e também pressão ideológica aqui no Brasil. E essa pressão ela está chegando até as instituições e também está chegando até a igreja. Quando um teólogo ele é intimado pela Polícia Federal por ensinar a Bíblia, isso envia uma mensagem para nós. Uma mensagem mais ou menos assim. Cristão, tenha cuidado com o que você prega. Você pode ser investigado. E isso cria na gente, é lógico, um clima de medo, um clima de autocensura. Por quê? Pastores, líderes, pregadores e até cristãos comuns, eles começam a se perguntar: será que eu posso falar isso? Será que eu vou ser denunciado? O que está acontecendo? Para você entender. O cenário atual é um cenário onde os cristãos são intimados, onde a pregação da palavra ela está sendo vigiada, onde doutrinas bíblicas elas são tratadas como crime. Se você não está acreditando, basta você olhar outros vídeos aqui do meu canal, navegar no meu canal, que você vai ver pastor sendo condenado à prisão, pastor sendo indiciado pela polícia, né, etc, e etc. São vários casos. Esse caso não é isolado. O que a gente deveria ter no Brasil? A gente deveria ter um país onde a fé cristã ela é respeitada, onde ela pelo menos deveria ser respeitada, onde você pode ensinar a Bíblia sem medo, onde a liberdade religiosa é garantida na prática, não apenas no papel, gente. As implicações deste caso do Caio Modesto, elas são enormes. Pensa comigo. Se um teólogo ele pode ser investigado por pregar a doutrina do casamento, homem e mulher. Imagina, se um pastor também pregar que só pode casar homem e mulher, também vai ser investigado, né? Se você pregar contra o homossexualismo, lá baseado em Romanos capítulo 1, dizendo que o homossexualismo é condenado pela Bíblia, isso vai ser considerado o quê? Ou já é considerado crime. E se isso é crime, daqui a pouco falar sobre santidade, pregar sobre santidade, também pode ser o quê? Considerado crime. Você está percebendo o limite? Como é tênue, como é fino, como a fronteira ela é bem ali ajustadinha? Imagina, se a gente defender a família bíblica é considerado homofobia, pregar contra o pecado pode ser considerado o quê? Discurso de ódio também. Imagina, né, se você falar contra o pecado, que as pessoas vão sofrer juízo por causa dos seus pecados, daqui a pouco o que está acontecendo? Você está sendo processado, né, indiciado, investigado por praticar
um discurso de ódio também. E eu, como advogado e como cristão, eu fico muito preocupado, porque eu sei que tem pastores, eu conheço pastores, líderes de juventude, tem professores de escola bíblica dominical, eu sou professor de escola bíblica, que ensinam esses mesmos princípios bíblicos praticamente toda semana. E eu devo dizer, eles não são criminosos. Eles são o quê? Eles são servos de Deus, tá? Não são criminosos. Essas pessoas são servas de Deus. Mas agora eu vou entrar um pouquinho na Bíblia para você que é cristão que está me assistindo. Você lembra? O apóstolo Paulo já alertava que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E aqui nós chegamos ao século 21. Estamos em tempos muito difíceis. Mas também tem algo poderoso acontecendo. O Caio relatou que ele recebeu centenas de mensagens de apoio. Recebeu também orações e até contribuições financeiras para ajudar na defesa dele. O advogado Benoni Mendes classificou esse caso como perseguição religiosa e alertou que outros líderes podem ser alvos simplesmente por explicarem a sua fé. É o que eu estou falando aqui. Isso não fica apenas no Caio Modesto, isso vai mais longe. Isso mostra para a gente que o corpo de Cristo ele está acordando. O fato de o Caio receber oração, ajuda financeira e tudo mais. Por quê? Os crentes estão percebendo que a nossa liberdade está sendo ameaçada. E é exatamente por isso que esse canal aqui ele existe, o Cristãos em Alerta, para te informar, para que você não seja pego desprevenido com tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. E o que isso tudo significa para você, a partir de hoje, a partir de agora, você que está aqui me assistindo, você que é um cristão brasileiro? Primeiro, vigie. Jesus disse, vigiai e orai. Mateus 26, 41. Nós precisamos estar o quê? Atentos ao que acontece no Brasil e também no mundo. Decisões judiciais, projetos de lei, casos como esse aqui, eles criam precedentes. Se o Caio ele for condenado por pregar a Bíblia, gente, a porta vai ficar aberta para outros pastores, líderes e até cristãos comuns também serem o quê? Investigados. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento, tem que estar acompanhando. Por isso que o canal Cristãos em Alerta existe. Segundo, sabedoria. Isso não significa que você vai se calar, mas significa que você vai ser o quê? Prudente. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, a resposta branda desvia o furor. Você pode defender a verdade bíblica sem insultar, sem atacar pessoas, sem incitar violência. Mas não se engane. Mesmo que você seja sábio, prudente, amoroso, você pode ser perseguido. Jesus garantiu isso. Está lá em João capítulo 15, versículo 20. Questão de sabedoria. Terceiro, fortaleça a comunhão. O Caio, ele mencionou o apoio que ele recebeu em orações, em ajuda financeira, né? Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, nos manda não abandonar a congregação. Lá, em vez de abandonar, ele está dizendo assim, para nós nos encorajarmos mutuamente. Porque quando um irmão é atacado por causa da fé dele, nós não estamos sozinhos. Gente, nós somos corpo, e corpo defende o corpo. Quarto, aqui vai um alerta muito importante. Conheça os seus direitos. Como advogado, eu digo para você, muitos cristãos, eles têm seus direitos violados. Por quê? Porque eles não sabem que têm direitos. Liberdade religiosa não é uma concessão simples do Estado. É direito constitucional e, como é direito constitucional, pode e deve ser defendido e respeitado aqui nesse país. Agora eu vou te dar alguns conselhos práticos, tá? O vídeo ainda não acabou. Talvez essa aqui seja a parte mais importante desse vídeo. Como comunicador, advogado e, acima de tudo, como cristão, conselhos práticos para você. Primeiro, não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo. Mas você precisa ser o quê? Você precisa ser o quê? Prudente
em como você vai fazer isso agora no Brasil. As nossas redes sociais estão monitoradas, né? Os cultos estão sendo transmitidos ao vivo, com celular hoje, qualquer pessoa pode te gravar. Você não pode ser polêmico por ser polêmico. Você tem que prestar atenção como que você prega o Evangelho. O objetivo é comunicar a verdade de Cristo com amor, clareza e também firmeza. Tá? Então você vai falar com amor, com clareza e com firmeza. Segundo, se você é líder, pastor, comunicador cristão, documente o que você fala. Documente, contextualize, deixe claro que você está falando em um contexto religioso baseado na fé cristã. Hoje é muito fácil você gravar o que você fala para deixar registrado. Então, quando você for se manifestar na rede social, no culto, diga assim: eu estou falando para o povo cristão de acordo com a doutrina bíblica, o que eu acredito que está na Bíblia. Não quero ofender ninguém. Então você vai chegar no culto e, gente, vou pregar hoje Romanos capítulo 1, vou pregar o que eu acredito que está na Bíblia, que Paulo ensinou. A gente não está aqui para ofender ninguém, mas eu vou falar o que a Bíblia ensina. Isso é sabedoria. Se possível, grava quando você for trabalhar com esses temas de casamento, né, que você for falar contra o homossexualismo, grave, para ninguém distorcer ou tirar a sua fala de contexto. Isso pode fazer uma diferença enorme numa possível investigação. Terceiro, se você foi intimado, notificado ou processado por causa da sua fé, não enfrenta isso sozinho. Procura advogados especializados em liberdade religiosa. Também não é qualquer advogado, não, porque existem organizações e profissionais que defendem cristãos sem cobrar ou com custos acessíveis. Inclusive, pode mandar mensagem para mim, pode entrar em contato comigo, que se eu não fizer a sua defesa, eu vou te encaminhar para quem faz, tá bom? Por fim, e mais importante, ore. Isso mesmo, ore. Confie em Deus. Ele é soberano sobre tudo, gente. O Caio Modesto disse que o coração dele ficou tranquilo depois das orações. É isso mesmo, ficou tranquilo depois das orações que ele recebeu. E é isso que nós precisamos. Paz que vem de Deus, mesmo quando a gente está enfrentando uma tempestade. Vou fazer uma pausa bem rápida, ainda tem uma parte importante que eu quero alertar você ao final desse vídeo aqui. Eu sempre falo aqui nesse canal sobre fé, sobre posicionamento, falo sobre coragem, mas a verdade é que para a gente enfrentar, para a gente enfrentar tudo isso, também a gente precisa estar com a vida organizada, inclusive financeiramente. E eu digo isso porque eu também sou advogado. Então, se você que está me assistindo aqui agora, se você tem alguma dúvida na área previdenciária, já vou voltar no vídeo, mas presta atenção nisso. Se você já está perto de se aposentar, se você teve algum benefício do INSS negado, se você está doente, precisa de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, eu vou deixar um QR Code aqui na tela, vai aparecer para você. É só você apontar o celular que você vai falar direto com o WhatsApp do nosso escritório. Nós atendemos todo o Brasil de forma muito rápida e ágil. Nesse WhatsApp, a equipe vai te orientar direitinho sobre o seu caso, sem compromisso, sem você ter que pagar nada. Ou se você preferir, o link também está aqui na descrição do vídeo, e também está no primeiro comentário que está fixado. Agora sim, nós vamos voltar para o conteúdo. Por quê? Cristão, você que é crente, evangélico, católico, enfim, presta atenção. O que está acontecendo com Caio Modesto não é um caso isolado, é um alerta para todos nós. A liberdade religiosa que os nossos pais e avós tinham aqui no Brasil, hoje ela está sendo testada. E a forma como nós vamos responder agora vai determinar o futuro da igreja no Brasil. Eu preciso dizer isso como advogado, como cristão. Eu te pergunto, você está preparado? Você sabe no que você crê? Você está disposto a defender a sua fé com sabedoria, com amor e com coragem? Então, são as perguntas que eu faço para você fazer um exame de consciência. E se esse vídeo aqui te alertou, se ele te informou, eu peço para você curtir. Não é pelo algoritmo do YouTube, não. É para que mais cristãos possam ver isso que está acontecendo no Brasil. Tem muita gente que sequer sabe disso, né? Compartilhe então com a sua célula também, com o seu grupo de oração, com o seu pastor. Vamos espalhar esse alerta para as pessoas ficarem atentas, né?
E se você ainda não é inscrito aqui no Cristãos em Alerta, no meu canal, eu peço para você se inscrever agora, ativar o sininho, porque a nossa missão, a missão desse canal aqui, é exatamente essa: te manter informado sobre o que afeta a sua fé, a sua liberdade e os seus valores cristãos. E deixa nos comentários, você acha mesmo que um teólogo deve ser investigado por ensinar doutrina bíblica? Você concorda com isso? Você conhece algum caso parecido? Qual que é a sua opinião sobre esse caso que eu falei aqui hoje? Quero conversar com você, quero ouvir a sua opinião. Então, meu irmão, minha irmã, lembra disso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que era para a gente ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Está lá em João 16:33, porque nós não estamos lutando contra carne, não estamos lutando contra sangue, mas nós estamos lutando sim contra principados e potestades. Efésios 6:12 diz isso, e por isso nós precisamos estar vigilantes, informados e, acima de tudo, firmes na fé. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê coragem e discernimento para os dias que estão por vir. Eu sou Ademilson Lopes e este é o canal Cristãos em Alerta. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz de Cristo, que Deus te abençoe e a Deus toda honra e toda glória.